Oi, gente, então aqui nesse tutorial eu vou fazer várias correções aqui para o nosso projeto e algumas explicações. A primeira de todas é sobre essa parte do código aqui. Isso aqui, a gente está vendo aqui que está errado, essa pasta assets não existe, está com o caminho errado. Outra coisa, essa tag aqui src ou href, ela pode receber aí três tipos de links. O relativo é assim. A gente começa aqui com 2 pontos, barra, o que significa? Procura uma pasta acima, um diretório acima do que está esse arquivo index.html. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma pasta chamada páginas, e deixa eu só aqui exemplificar para vocês. Vou criar aqui uma pasta folder, folder, páginas. E aqui dentro dessa páginas aqui, eu tivesse um arquivo HTML, chamado página 1, e eu quisesse referenciar esse arquivo aqui dessa imagem, dessa pasta imagem, então eu colocaria algo do tipo, procura uma pasta acima, que aí ficaria na pasta raiz desse site, barra img, o nome da imagem.png. Então é assim que a gente faz para pegar arquivos que estão ali, sabe, na mesma estrutura ali de diretório, porém um diretório acima. Eu não vou salvar isso, que é só um exemplo. E um outro jeito a gente pode ver aqui que é sem aqueles 2 pontos, o que significa? Que é a partir do mesmo nível aqui da gente, e aí a gente pega o nome da pasta, o caminho para o arquivo. A partir do mesmo nível é sem os 2 pontos. Outra coisa é o caminho absoluto. Então, se a gente quer referenciar, não importa aqui se a nossa página HTML, o nosso arquivo HTML está dentro dessa páginas aqui, dentro dessa pasta, a gente quer referenciar um arquivo que está aqui nesse site root, ou mesmo quando a gente tem uma pasta dentro da outra, por exemplo, eu tenho aqui folder 2, essa folder 2 está dentro dessa páginas, aí eu tenho aqui mais um nível, e aí eu tenho um arquivo aqui. Em vez de eu pegar e ficar colocando assim, 2 pontos, barra, 2 pontos, barra, para até chegar lá na pasta raiz e pegar img, o que eu posso fazer? Colocar apenas um barra, assim, e o que significa? Que é o caminho absoluto. Então esse barra fala assim, ó, começa a partir da pasta raiz e procura no subdiretório. Então põe img, nome da imagem, .png. Se eu quisesse usar os 2 pontos barra e o meu arquivo estivesse aqui dentro dessa pasta mais, então quando eu colocasse 2 pontos barra aqui, isso iria ficar no folder 2. Se eu colocasse 2 pontos barra, isso iria aqui para páginas. Se eu colocasse 2 pontos barra, isso iria para a pasta raiz. Aí eu colocaria img barra, nome da imagem, png. Então, isso é o caminho relativo absoluto. Um outro jeito é a gente colocar o link com HTTP, o nome do site e aí o nome do arquivo. Esse é um outro jeito. Por exemplo, se a gente tem lá esse Bootstrap e tem um link para esse CSS dele, utilizando o site do Bootstrap, a gente poderia colocar HTTP, o nome do arquivo. Isso é um terceiro jeito aí de resolver isso. Uma outra coisa que eu queria falar é isso daqui. Isso aqui a gente não vai utilizar aqui no nosso projeto, que a gente só está aprendendo aqui mais ou menos, mas isso aqui é para deixar compatível com o Internet Explorer de 6 a 8 para suportar elementos HTML5. Quem quiser utilizar, basta vir aqui nesse site, baixar, colocar no projeto e colocar a referência aqui certo. No nosso aqui, isso aqui não está funcionando porque não tem esse arquivo. Mas, para quem quiser, pode baixar. Eu aqui apenas vou retirar, porque o foco desse tutorial é mais mostrar como funciona aí o Bootstrap. Aí, a gente tem algumas coisas aqui. Esse link aqui, Shortcut Icon, a gente vê aqui que isso está errado, tá? Porque não existe, isso daqui já está na pasta raiz.
Então isso aqui está dando um caminho errado para o arquivo. Tanto é que se a gente ver aqui na nossa página, deixa eu só consertar aqui, tá? A gente vê que aqui ela não tem um ícone para a nossa página aqui. Ela estava com ícone porque eu estava salvo e agora está fazendo alguns testes, mas não tem. Então o que a gente faz aqui? Eu criei aqui na minha pasta img um arquivo chamado favicon.png. Então eu tenho aqui nesse meu index.html, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir aqui. Então esse meu favicon está dentro da pasta img, eu venho aqui, removo isso, coloco img, favicon.png. Favicon.png, se eu salvar, o que essa tag HTML vai fazer aqui? Vai falar assim, ó, aquele ícone lá que aparece ali no navegador será esse favicon.png, que é esse arquivo aqui que eu só criei de teste. Então a gente vem aqui, atualizar, pá, o arquivo, agora a gente tem um ícone aí para a nossa página. Então quando a gente vem aqui nessa página, ele tem esse ícone. Quando a gente vai no Google, por exemplo, o Google também tem o ícone dele aqui. E agora a nossa página também pode ter. Vocês podem criar aí qualquer ícone, respeitando aí, eu acho que as proporções, vocês colocam 64 por 64 pixels na sua imagem e aí fica tudo ok. Uma outra coisa aqui que a gente tem que ver é esses links aqui. Eu não vou utilizar isso porque a gente precisa criar vários ícones aqui, cada um com esses tamanhos aqui, e respeitando esse nome. Só que aí a gente muda esse caminho aqui para dentro da pasta img ou alguma outra pasta de ícones, se a gente quiser deixar uma coisa mais estruturada aí. Dentro da pasta img poderia colocar uma pasta chamada icons, por exemplo. E aí teria que colocar aqui cada um uma versão desse ícone para cada uma dessas resoluções. 57, 72 por 72, 114 por 114, 144 por 144. Com isso, a gente faria com que nossa página aí se integrasse melhor aí com o iPad, ou o iPhone, ou o Android, que é quando você coloca a página em bookmark, ou eles criam um atalho aí para nossas páginas e aparece o ícone lá corretamente para eles. Mas isso aqui eu também não vou querer aqui por enquanto, porque tem que criar um ícone em cada versão. E outra coisa que a gente vai fazer agora para deixar esse tutorial, eu só vou remover aqui esse páginas aqui do nosso projeto, se eu delete, removi. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um arquivo CSS aqui que a gente irá trabalhar nele. Vou chamar ele de site. Então será um CSS aí chamado site. E tudo que eu colocar de CSS, eu vou utilizar esse site CSS. Não vou colocar aqui o meu código aqui no meio do meu HTML não, tá? Eu vou apenas então utilizar aqui aquele arquivo para o nosso tutorial. Poderia se chamar outra coisa, poderia se chamar, por exemplo, page layout, tá? Mas eu vou colocar site.css. E eu vou colocar isso depois aqui do Bootstrap Response, porque eu quero que esse meu site CSS tenha as regras deles com uma prioridade maior do que as do Bootstrap, porque eu quero sobrescrever o que o Bootstrap define. Então, eu acho que nesse tutorial é isso mesmo, é só um tutorial aí para algumas correções antes de a gente continuar aí com o nosso projeto. E deixa eu só ver aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu só ver o que ficou errado. Não. Só uma coisa aqui, deixa eu só corrigir. Então, eu tenho que deixar esse body aqui, vou deixar essa tag body com esse padding top, tá? E eu vou deixar, na verdade só vou fazer uma correção aqui. Eu vou remover isso daqui, vou pegar esse código aqui
e vou deixar nesse meu site.css. Agora eu acho que eu posso remover isso daqui. Então vai ficar assim o nosso projeto agora. Inclui o bootstrap.css. Opa, aqui eu vou ter que... Inclui o bootstrap responsive.css, inclui nosso site.css. Aí o nosso site.css vai ter uma prioridade maior. Eu já defini aqui esse padding aqui top, que é para que essa div aqui do body aqui fique, o que tem dentro do body fique aqui abaixo desse nosso menu aqui. Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui novamente para vocês. Esse aqui é o jeito que ficou o nosso projeto, que dá para começar e trabalhar legal. Então, é isso aí e até o próximo tutorial.